Olá, vamos começar o terceiro vídeo da série sobre governança multinível, um modelo que se propõe a criar capacidade adaptativa nas organizações de maneira a responderem prontamente aos desafios que o modelo tradicional de governança tem enfrentado. Como temos visto ao longo desta série, ao final desses vídeos você conseguirá responder a duas perguntas. A primeira, como engajar com responsabilidade e colaboratividade os stakeholders internos e externos da organização na trajetória estratégica de desenvolvimento e inovação. E quais são os novos mecanismos e componentes de governança responsáveis por desenvolver a capacidade adaptativa da organização? A série sobre governança multinível foi estruturada para discutirmos 4 tópicos. No vídeo anterior, tratamos dos elementos contextuais. Neste, avançaremos para os elementos teóricos do modelo de governança multinível. Para fundamentarmos as orientações da Multigov quanto aos mecanismos e componentes a serem considerados pelas organizações. Meu nome é Patrícia de Sá Freire, professora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina e líder do Laboratório Engin, que vem pesquisando e aplicando o modelo governança multinível no Brasil. Vamos, então, tratar dos elementos teóricos propostos pela literatura sobre a Multigov, que categorizamos como a definição, os pressupostos, as abordagens e as diretrizes. No contexto europeu, a necessidade de integração econômica e política dos variados países membros deu origem ao conceito de governança multinível, cunhado em 1993 por Gary Marks, quando descreve a dinâmica do processo de decisão da União Europeia. Naquela data, o autor apontava que a governança da União Europeia era um sistema baseado em uma negociação contínua entre os governos que se sobrepõem em diferentes níveis territoriais, supranacional, nacional, regional e locais, que resulta de um processo geral de redefinição, de redistribuição institucional e redistribuição de competências. Atualizando essa compreensão e já percebendo como possível modelo de governança corporativa além de governança pública, em 2011 encontramos a definição de NOP, que dita ser a Multigov um sistema para o equilíbrio dinâmico entre autonomia, inserção e regulação de múltiplos atores. Em 2020, a partir de uma ampla busca sistemática e consequente revisão integrativa, foi possível definir um conceito mais amplo para a governança multinível. Multigov, então, é um sistema complexo de governança de redes de interações e colaborações multiníveis e multidimensionais que transcende fronteiras entre entidades internas e externas, públicas e privadas, reconhecendo-as como atores autônomos, responsáveis e engajados em processos decisórios colaborativos, coesos e transparentes, na busca de soluções coletivas para o bem comum. Vejamos de onde surgiram os termos utilizados nessa última definição. Inicialmente foram identificadas 5 abordagens entre os estudos sobre Multigov. A original, que surge em 1993, que trata do modelo de jurisdições legais de autoridade e eficiência, europeização e regionalização. A funcional, iniciada em 1997, que avança para os estudos de políticas e países e de implementação para a solução de problemas, coordenação e aprendizagem multinível. Em 2001, surgem as combinadas, que questionam o modelo tradicional de governança e buscam novos modelos. O institucionalismo, questionando a teoria até do principal ator, a teoria sobre a hierarquia entre principal ator e agente representante. A abordagem normativa, que desde 2003 estuda o tema pela dimensão da legitimidade, democracia, prestação de contas, identidade política. E a quinta, com a abordagem comparativa, que em 2007 começa a estudar a aplicação da governança multinível na dimensão da governança global e instituições internacionais, União Europeia e o regionalismo. Porém, em 2020, em estudo aprofundado sobre as publicações mais atuais sobre o tema, encontramos
encontramos outras 3 abordagens. A abordagem de redes interorganizacionais, que percebe a Multigov como uma formação de redes, onde a cooperação horizontal possibilita o funcionamento organizado dos diferentes atores, considerados relevantes em todas as etapas do processo de tomada de decisão. Não é mais o ator principal e o agente, mas uma rede de atores coprodutores da própria trajetória. Em 2019, o modelo começa também a ser compreendido sob a luz da teoria dos commons, que considera a Multigov como um sistema que respeita a maioria dos 8 princípios fundamentais de design de Elinor Ostrom: senso de identidade social e visão compartilhada, distribuição de recursos equitativa, tomada de decisão integrada e justa, monitoramento dos atores, punições gradativas para mau comportamento, gestão de conflitos, autonomia e uma coordenação adequada. Estes princípios promovem a interação e cooperação necessárias para atuar nos diferentes níveis de governança. A última abordagem, identificada até o momento, é o D-sistema, um sistema dentro de outros sistemas, um modelo com instâncias específicas de tomada de decisão que aparecem esporádica ou regularmente ao longo do tempo, dos sistemas e do espaço. Se as instâncias da Multigov aparecem com frequência e permanecem estáveis, o conjunto dessas instâncias se transforma em um sistema de Multigov. Esse sistema incorpora múltiplos níveis de organizações governamentais, não governamentais e indivíduos. Ainda esta abordagem também vê a Multigov como um sistema de negociação contínua, onde as decisões são compartilhadas com atores que estão em diferentes níveis da organização. Indo em frente, vamos conhecer os pressupostos teóricos da Multigov? São 7: composição, diversidade, acoplamento, interação, flexibilidade e bem comum. E o último, que trata do equilíbrio entre responsabilidade, autonomia e poder. Composição significa a inclusão de variadas partes interessadas que juntas avaliam e tomam decisões, levando em consideração os diferentes interesses, contribuindo para a aceitação prévia das decisões e para uma implantação mais efetiva. A diversidade é a representatividade dos atores e níveis de atuação possibilita múltiplas visões, que se complementam no processo de tomada de decisão, propiciando, consequentemente, uma solução mais completa e mais abrangente. Acoplamento está mais ligado à colaboração e integração de interesses. A qualidade do acoplamento, mais rígido ou mais flexível, reforça o interesse dos atores em colaborar e interagir, buscando soluções ótimas. A interação está relacionada à comunicação dialógica entre os atores, promovendo a aprendizagem e o empoderamento das partes interessadas. Os sistemas da Multigov podem variar em grau de integração institucional e política, bem como na delegação de autoridade para lidar com desafios específicos. Já a flexibilidade da descentralização em múltiplos níveis proporciona maior capacidade de adaptação e uso mais sustentável dos recursos. Bem, o que prevalece é o bem comum, contradistinção entre interesses individuais, de grupos específicos, de políticas internas e expectativas externas. Definir o bem comum é a base para a criação da visão compartilhada e dos objetivos coletivos. Responsabilidade, autonomia e poder. O poder dos atores não mais se concentra em posições institucionais, ou seja, o poder posicional, mas inclusive em reputações e redes de recursos, ou seja, o poder relacional, o que promove a divisão de responsabilidades, distribuindo-as em todos os níveis e incentivando ações de interesses coletivos. Quanto maior a responsabilidade assumida e retribuída, maior a conquista
conquista da autonomia e de poder. Seguindo com os estudos sobre os elementos teóricos, vamos apresentar as diretrizes da Multigov. São 5 essas diretrizes que versam sobre a aprendizagem, redes, integração, descentralização e auto-organização. A aprendizagem em múltiplos níveis. Bem, os processos de Multigov devem se concentrar em uma abordagem participativa que envolva aprendizado coletivo. Ainda, o conhecimento produzido em um nível pode e deve influenciar os processos em outros níveis. Sobre as redes intra- e interorganizacionais colaborativas, temos a afirmar que as redes podem ser percebidas como uma das principais ferramentas para que a governança rompa com o paradigma top-down e o bottom-up, pois estas rompem com as fronteiras organizacionais e departamentais, promovendo o diálogo, a aprendizagem e a transferência de conhecimentos entre os atores, ou seja, promove a transformação do papel do governante para a estratégia de coordenação e formação de redes internas e externas para a aprendizagem em multiníveis, individuais, de grupos, de organizações e das redes interorganizacionais. Sobre integração, podemos afirmar que integrar ideias, interesses e expectativas promove o aumento da participação dos atores em uma estrutura diferenciada que não atende aos princípios limitantes de comando, mas considera as mudanças nas relações situadas nos mais diferentes níveis, onde a hierarquia é substituída pela interação assimétrica, mas coordenada entre esses próprios atores. A descentralização da autoridade vendo a Multigov como um sistema, define-se a importância da descentralização da autoridade e responsabilidades de um único governo central para centros de autoridade, distribuídos vertical, horizontal e transversalmente, onde diferentes atores em diferentes níveis devem encontrar novas maneiras de coexistir com o objetivo do bem comum. Não se elimina a coordenação central, mas chama-se a responsabilidade de outros atores para a coevolução. Auto-organização do sistema. Bem, para essa diretriz ser atendida, deve-se considerar atores interdependentes para desenvolvimento de soluções coletivas. Nesse momento, alcança-se o equilíbrio como organização com arranjos de coordenação e regulação, estruturados com base no desenvolvimento do pensamento coletivo. A coordenação serve, inclusive, como um canal de mediação que incentive a participação e reforce a eficiência por meio de ações comunitárias. Parece difícil, ilusório e inalcançável, mas não é. Existem mecanismos e componentes de governança que poderão apoiar e desenvolver não somente a composição e diversidade da governança multinível, mas um maior acoplamento e interação dos múltiplos atores para o bem comum. No próximo vídeo, veremos esses mecanismos e componentes da governança multinível. Veremos que, além do simples diálogo com o cliente ou o cidadão, é necessário uma governança que realmente dê direcionalidade e coordenação a todo o ecossistema organizacional para o bem comum. Quais elementos de governança ajudarão a direcionalidade e a coordenação? Bom, veremos no próximo vídeo. Obrigada por assistirem até aqui. Esse vídeo é o terceiro da série sobre o modelo governança multinível proposto para as organizações que pretendem efetivamente atender às demandas de seus clientes e sociedade em um mundo continuamente em mudanças. Agradeço aos pesquisadores Fernanda Kempner Moreira e José Lopes Roth, que vêm aprofundando os estudos sobre o tema no Laboratório Engin, do EGC-UFSC e na Universidade Corporativa da UniPRF. Meu nome é Patrícia de Sá Freire, professora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina e líder do Laboratório Engin. Nos vemos no próximo vídeo.